Enoque caminhou de maneira tão íntima com Deus que, em vez de encarar a morte, foi levado diretamente aos céus. Ele ficou conhecido como o homem que não experimentou a morte. Um enigma das Escrituras que atravessa os séculos e continua a nos inspirar até os dias atuais. Nos primórdios, o mundo ainda era uma terra recente, vibrando sob o peso das primeiras gerações humanas, que estavam mais próximas de Deus do que qualquer outra que surgiria depois. Porém, com o passar do tempo, a humanidade começou a se afastar, pouco a pouco, da essência daquele que a havia formado. Os descendentes de Adão e Eva agora se espalhavam pela terra, multiplicando-se e construindo suas histórias. Mas a corrupção e a violência já começavam a rondar. Eram dias árduos, tempos de uma escuridão crescente. E foi justamente nesse cenário, marcado tanto pelo esplendor da criação quanto pela degradação do homem, que Enoque nasceu. Oriundo da linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão, ele carregava no sangue a herança daqueles que um dia haviam andado no Éden. Diferente de muitos de sua geração, não recebeu apenas o fardo da queda, mas também uma centelha de devoção a Deus. Desde cedo, seus olhos transmitiam uma curiosidade singular, como se buscassem respostas para questões que ninguém ao seu redor ousava levantar. Com o avançar dos anos, a reputação de Enoque passou a crescer. Parecia que ele guardava algo que os outros homens já tinham esquecido. O anseio pela presença divina que um dia havia habitado o coração de sua descendência. Esse mistério em sua vida, aliado à sua fome por algo além do comum, eram indícios de uma trajetória especial que ainda estava para acontecer. Enquanto o mundo mergulhava cada vez mais em trevas, Enoque dava cada passo em direção a um destino além da imaginação, conduzido por algo que ele ainda não sabia nomear, mas que o atraía para o extraordinário. Com o tempo, Enoque começou a se destacar ainda mais entre os homens de sua geração. Ele era humano como qualquer outro, com preocupações e dificuldades comuns. Mas havia em sua postura, em seu olhar profundo e em seu jeito reservado, algo que despertava admiração. Enquanto muitos se satisfaziam com as distrações diárias, Enoque parecia viver em outra esfera, numa dimensão invisível aos olhos da maioria. Observava o mundo de modo diferente, como se percebesse camadas que escapavam ao olhar apressado dos demais. Para ele, as maravilhas da natureza e o mistério dos céus não eram apenas pano de fundo, eram sinais de uma presença maior. Tudo em sua volta lhe falava sobre Deus. Enoque era um homem simples, mas carregava uma sede por algo eterno, puro e intocável, que ardia como fogo em seu interior. Ele tinha a convicção de que a vida possuía um propósito além do visível e que havia um Criador por trás de tudo, esperando ser encontrado. No silêncio das noites estreladas ou à sombra das árvores ao entardecer, Enoque se recolhia em meditação, em busca de respostas. Sentia-se atraído para uma comunhão que ninguém ao redor conseguia compreender. Aos olhos dos demais, Enoque era excêntrico, talvez até distante. Mal sabiam eles que, em cada passo, ele era guiado por algo que preenchia sua alma e moldava seu destino. Havia um chamado sutil, profundo, que se tornava impossível de ignorar. Foi em uma dessas noites tranquilas que algo singular aconteceu. Enoque, imerso em suas orações e pensamentos, percebeu uma presença tão intensa que parecia fazer o próprio ar vibrar. Uma voz, inaudível mas clara, ressoava em seu coração como um sussurro ecoando em toda a sua alma. Era um chamado. Algo o atraía, despertando nele a certeza de que Deus o buscava, desejava proximidade. Jamais havia sentido algo semelhante. Era como se todo o seu ser fosse puxado para um propósito, uma missão que ainda não compreendia totalmente. Daquele instante em diante, sua vida ganhou um novo rumo. Ele percebeu que não poderia mais viver da mesma forma,
ocupado com o efêmero deste mundo. Aquela voz suave, mas firme, o convidava a um caminho mais elevado, a uma jornada de entrega. Não era simples, pois sabia que essa escolha o distanciaria da vida comum dos homens. Mas Enoque estava resoluto, pois sentia que essa caminhada era maior que ele, maior que tudo o que conhecia. E em silêncio, começou a trilhar esse caminho, buscando viver cada dia na presença de Deus. A cada passo, sentia-se mais perto de desvendar o mistério desse chamado. Os que o rodeavam talvez não entendessem, mas Enoque sabia que estava exatamente onde precisava estar. A sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer, aguardando apenas seu coração se alinhar, era como uma chama constante em sua alma. Enoque prosseguia atento, disposto, sem imaginar que essa jornada o conduziria a experiências e revelações jamais vividas por outro homem. Daquele momento em diante, passou a viver como alguém diferente. Sua jornada com Deus não era apenas questão de fé ou discursos, mas um vínculo que orientava cada decisão, cada passo dado. Enquanto os homens à sua volta corriam atrás de conquistas, bens e prazeres, Enoque seguia uma trilha própria, solitária aos olhos humanos. Ele caminhava com Deus e essa era sua maior vitória. A vida que os outros buscavam na terra, ele experimentava na intimidade com o Criador. Esse caminhar ao lado de Deus não era simples, mas Enoque já não tinha incertezas. Havia dias em que parecia enfrentar ventos contrários, quando sua fé era provada pelas dificuldades cotidianas. Ainda assim, nada abalava sua firmeza interior. Ele sabia que o rumo que trilhava era o correto. E sempre que a dúvida ameaçava aparecer, a presença divina se manifestava de forma suave e poderosa, renovando suas forças e inundando seu coração de paz. Foi dessa maneira, entre fé e desafios diários, que Enoque se tornou um retrato vivo de dedicação e amor ao Criador. Ele tinha plena consciência de que sua caminhada era singular, e essa certeza o preenchia por completo. Naqueles dias marcados pela violência crescente e pelo caos, Enoque era como um refúgio de serenidade. Onde passava, sua presença deixava marcas, como um raio de luz cortando as sombras. Alguns o olhavam com admiração, outros com suspeita, mas ninguém permanecia indiferente a ele. Enoque não buscava aplausos, não desejava títulos. Seu único anseio era viver em plena harmonia com Deus. A cada dia, essa comunhão se tornava mais profunda, como se seus passos o conduzissem além do que era terreno. Sem perceber, sua vida ia sendo transformada em algo extraordinário, impossível de ser entendido pelos que o cercavam. Ele avançava em direção ao invisível, sem saber que aquele caminho o levaria a algo que mudaria para sempre o rumo de sua história. Dia após dia, sua ligação com Deus se intensificava. Era como se cada passo fosse um mergulho mais fundo em um oceano de paz e sabedoria. Enoque não apenas orava, ele dialogava com Deus. Sentia a presença do Criador em tudo ao redor, nas pequenas maravilhas diárias, no sussurro das árvores, no brilho das estrelas que riscavam o céu noturno. O mundo já não era apenas matéria para ele, mas o reflexo constante da presença divina. Com tamanha proximidade, Enoque começou a enxergar além do que os olhos comuns podiam ver. Era invadido por uma sabedoria que não pertencia a este mundo, como se o próprio Deus lhe revelasse segredos escondidos, verdades profundas sobre o bem e o mal, sobre a criação e os mistérios celestiais. E ainda assim, mantinha-se humilde, vivendo de maneira simples, em contraste com a grandeza das revelações que recebia. Não usava esse conhecimento para se vangloriar, mas para fortalecer sua devoção e obediência. Os homens ao redor notavam que Enoque era diferente, mas não compreendiam o que o tornava tão especial. Ele, porém, não se importava com as opiniões alheias. Seguia firme o caminho traçado pelo chamado que sentia dentro de si. Enquanto o mundo caminhava para a ruína,
Enoque vivia em outra realidade, numa sintonia profunda, guiado pela mão invisível de Deus. Era como se sua alma estivesse conectada a uma melodia divina, perceptível apenas a ele, que o envolvia e transformava. Ele sabia que sua vida estava reservada para algo grandioso, ainda que não compreendesse o que o futuro lhe traria. A cada novo dia se entregava mais intensamente, e a presença de Deus era tão real que parecia quase palpável. Esse elo sagrado o conduzia a um destino que ele nem imaginava, mas que já o aguardava com mistérios gradualmente revelados. Com o passar do tempo, a vida de Enoque deixou de ser apenas um enigma. Transformou-se em testemunho vivo da presença de Deus entre os homens. Ele não precisava de muitos discursos. Sua forma de viver era como um livro aberto, proclamando a bondade e a fidelidade do Criador. As pessoas que o cercavam percebiam algo diferente quando estavam próximas dele. Algo que as fazia refletir sobre a vida, sobre o que realmente tinha valor. Havia uma paz quase tangível na presença de Enoque, como se o céu estivesse sempre ao seu redor. Alguns o viam como fonte de inspiração, prova de que era possível viver com retidão em meio à corrupção. Outros o olhavam com suspeita, talvez até com certo temor. Como alguém podia viver em paz enquanto o mundo se desfazia ao redor? Enoque, no entanto, não se deixava afetar pelas reações. Sua única preocupação era se aproximar cada vez mais de Deus. E sem que percebesse, sua vida se tornava um farol para aqueles que ainda buscavam o caminho certo. Uma luz brilhando em meio às trevas. Mesmo aqueles que não entendiam ou rejeitavam sua fé, eram de algum modo impactados. Era como se a simples presença de Enoque transmitisse, sem dizer nada, uma verdade impossível de ser negada. Ele não vivia isolado, mas também não era igual aos demais. Sua fé firme o transformava em uma espécie de ligação entre o terreno e o celestial. E a cada dia, essa conexão parecia se fortalecer, iluminando tudo à sua volta com uma intensidade impossível de ser ignorada. O tempo avançava e Enoque permanecia em sua caminhada com Deus, inabalável em sua confiança e certeza. Ele tinha a convicção de que havia um propósito em tudo aquilo, um plano muito maior que a compreensão humana. E ainda que não pudesse enxergar o que o aguardava, sentia que algo grandioso estava prestes a acontecer, um destino que somente Deus poderia revelar. Enoque prosseguia em sua jornada, sempre com os olhos voltados para o alto, sem imaginar que sua vida estava prestes a dar um passo rumo ao desconhecido. Certo dia, em meio às suas meditações, ele começou a sentir algo novo em seu coração. Era como se uma visão profunda lhe fosse mostrada, um lampejo do que estava por vir. Na sua caminhada com Deus, passou a perceber além do presente, contemplando imagens que falavam de um futuro distante, cheias de mistérios e advertências. Como se o próprio Criador lhe mostrasse o rumo da humanidade, Enoque pôde enxergar um juízo divino, um tempo em que a justiça de Deus seria revelada sobre a terra. Essas revelações não eram leves de carregar, vinham acompanhadas de peso e de uma responsabilidade que Enoque nunca havia sentido antes. Ele via os homens se entregando cada vez mais à maldade, o orgulho dominando os corações e a injustiça se espalhando como uma sombra espessa. E, em meio a essas visões, Deus lhe mostrava que não deixaria o mal impune para sempre. Chegaria o dia em que o Criador julgaria o mundo, trazendo justiça e equilíbrio. Enoque percebia que precisava falar sobre isso, advertir aqueles ao seu redor, ainda que muitos zombassem ou o ignorassem. Impulsionado pela verdade das revelações, Enoque começou a compartilhar o que via. Suas palavras eram firmes, cheias de autoridade, como um trovão em meio a um céu limpo. Ele falava do juízo que viria, da necessidade de voltar-se para Deus antes que fosse tarde demais.
Alguns permaneciam indiferentes, mas outros eram tocados, reconhecendo que havia profundidade e autenticidade em suas palavras. Enoque entendia que sua missão não era convencer a todos, mas lançar uma semente, um lembrete de que Deus observa e age. Enquanto transmitia essas verdades, continuava a andar com Deus, sabendo que as visões não eram apenas para os outros, mas também para si mesmo. O caminho que trilhava o aproximava ainda mais do Criador, e a cada nova revelação sentia que um próximo passo de sua jornada se aproximava, aguardando apenas o momento certo. Os anos se passaram, e no decorrer dessa caminhada de íntima ligação com Deus, Enoque também experimentou a alegria de ser pai. Quando Matusalém nasceu, seu coração foi preenchido por uma nova alegria e responsabilidade. Ao segurar o filho nos braços, sentiu o peso de um futuro que iria além de seus próprios dias. Com o passar do tempo, Matusalém se tornou o homem mais longevo da história, carregando a herança de uma linhagem marcada pelo desejo de obedecer à vontade de Deus. Enoque, em sua sabedoria silenciosa, cuidava para que o filho crescesse, conhecendo o temor e a retidão que eram marcas da sua família. Mas ele sabia que seu papel não terminava ali. Sentia que sua descendência estava destinada a algo grandioso e, ao mesmo tempo, terrível. Sua intuição lhe dizia que o mundo caminhava para um ponto de ruptura, um momento em que a justiça de Deus se manifestaria. Essa certeza não era apenas um pressentimento. Era uma compreensão profunda, como se pudesse enxergar as futuras gerações em sua mente, incluindo aquela que testemunharia o grande dilúvio. Os anos se passaram, e Matusalém cresceu sob a orientação de Enoque, tornando-se parte de uma linhagem crucial para o futuro da humanidade. Enoque viveu o suficiente para ver o nascimento de seu neto Lameque e, mais tarde, de Noé. Havia algo de singular em Noé, um brilho nos olhos que fazia Enoque recordar de si mesmo, daquele chamado para um propósito maior. Embora talvez não soubesse exatamente o que aguardava seu neto, sentia no fundo da alma que ele teria um papel essencial nos planos divinos. Assim, o tempo corria e Enoque permanecia como o alicerce de sua família, um exemplo vivo de fé e intimidade com Deus. Cada dia ao lado de Matusalém e de seus descendentes era um lembrete de que fazia parte de algo muito maior. Ele via sua própria caminhada refletida nos olhos dos filhos e netos, percebendo que o Criador estava preparando o caminho para eles, enquanto seu próprio destino o aguardava com mistérios cada vez mais próximos. Com o passar dos anos, a proximidade de Enoque com Deus se tornou tão profunda que já não parecia pertencer inteiramente a este mundo. Era como se sua alma habitasse num espaço entre o céu e a terra, envolvida numa comunhão que ninguém ao seu redor era capaz de compreender. Enquanto os demais homens lidavam com suas batalhas e desejos, Enoque caminhava em silêncio, envolto numa serenidade que ultrapassava as inquietações terrenas. Sua comunhão com Deus havia alcançado uma profundidade tão intensa que muitas vezes ele parecia distante aos olhos dos outros, como se sua mente e espírito habitando em outra esfera. Enoque vivia numa sintonia invisível, conectado a algo tão palpável para ele quanto o próprio chão sob seus pés. As palavras já não eram necessárias para dialogar com Deus. Bastava um pensamento, um suspiro, e ele percebia a presença divina respondendo de maneira sutil, mas poderosa. Era um vínculo que o afastava cada vez mais do plano físico e o atraía para algo eterno. Essa intensidade espiritual era percebida pelos que o cercavam, que viam em Enoque uma claridade incomum, uma serenidade que ao mesmo tempo inspirava e causava espanto. Ele era um enigma vivo, um homem que caminhava na terra, mas parecia já habitar nos céus. E a cada dia, ele sentia que algo grandioso se aproximava, um chamado mais alto que o próprio tempo e espaço, um destino além de qualquer compreensão humana.
Então, aconteceu algo que ninguém soube explicar. Num dia aparentemente comum, em meio à sua rotina de busca silenciosa pelo Criador, Enoque simplesmente sumiu. As pessoas próximas, familiares, vizinhos, amigos, o procuraram em todos os lugares possíveis, chamaram seu nome. Foram aos locais que ele costumava visitar, mas era como se tivesse se desfeito no ar. Não havia vestígio algum, nenhum indício. Apenas o vazio, onde até pouco tempo estava aquele homem singular, cuja presença transmitia uma paz da qual todos agora sentiam falta. A notícia se espalhou velozmente, e logo a história de seu desaparecimento era contada com espanto. Alguns criam que ele havia sido levado por Deus, que o próprio Criador o arrebatara, enquanto outros permaneciam confusos, tentando encontrar uma justificativa lógica. Mas não existia explicação capaz de acalmar os corações aflitos. Enoque não estava mais entre eles, e isso era inegável. Para os que o conheciam profundamente, sua ausência parecia fazer sentido, como se toda a sua trajetória fosse uma preparação para esse instante. Enoque sempre fora diferente, como alguém que já pertencia a outra realidade. Talvez, diziam alguns, Deus realmente o tivesse tomado para si. Aqueles que haviam testemunhado sua fé, sua paz interior e sua forma de viver, não conseguiam pensar em outra resposta. Assim, ele se tornou uma lenda, um enigma, um homem que não experimentou a morte, mas que, em um piscar de olhos, desapareceu como o vento, deixando para trás apenas o silêncio de um destino impossível de compreender totalmente. O desaparecimento de Enoque trouxe consigo um mistério que parecia tocar a alma de todos ao redor. As narrativas sobre ele adquiriram um tom quase sagrado, como ecos de algo celestial. Diziam que Deus o havia levado porque sua vida na terra já não comportava tamanha intimidade com o céu. Enoque se transformou em um símbolo vivo, um sinal de que, ao andar com Deus, de coração sincero, é possível ultrapassar os limites do destino humano. Sua ausência levava as pessoas ao silêncio, refletindo sobre o verdadeiro significado daquilo. Muitos interpretavam sua partida como uma poderosa metáfora, um lembrete de que a caminhada com Deus podia ser tão profunda a ponto de superar as barreiras da existência comum. Outros erguiam os olhos ao céu em busca de respostas, imaginando onde estaria aquele homem que um dia convivera entre eles e agora parecia habitar entre as estrelas. Aqueles que tiveram o privilégio de conhecer Enoque em vida guardavam lembranças vívidas de cada traço de sua presença. O olhar sereno, as palavras sábias, a calma que emanava. Sua história era transmitida de geração em geração como um tesouro valioso. Aos poucos, ele se tornava mais do que um homem de fé. Era uma ponte entre o visível e o invisível, um lembrete constante que existe mais na vida do que aquilo que os olhos podem ver. Enquanto essas memórias se espalhavam, uma nova esperança florescia. Enoque deixara um legado, um caminho de fé e intimidade com Deus, que muitos desejavam seguir, certos de que, ao andar com o Criador, destinos extraordinários aguardavam. Esse anseio se propagava de forma discreta, como um chamado silencioso que, dia após dia, esperava o próximo que tivesse coragem de responder. Com o passar do tempo, a história de Enoque se consolidou como um ícone de esperança e mistério para todos que a escutavam. Ele não foi apenas o homem que partiu sem deixar rastros, mas aquele que viveu tão profundamente a presença de Deus que atravessou a fronteira entre o céu e a terra. Para muitos, Enoque era a prova de que o Criador está mais perto do que imaginam e que andar com ele é um chamado possível, um convite para uma vida que não se limita às barreiras humanas. Cada detalhe de sua narrativa era contado com reverência. O homem que andava com Deus, que convivia entre os mortais, mas já carregava em si o brilho do invisível. Seus passos, sua crença, sua forma de perceber o mundo eram recordados como uma inspiração.
Enoque não havia sido um homem impecável, mas era alguém comprometido que escolheu trilhar o caminho de Deus em uma época em que poucos se preocupavam com isso. Sua existência foi como uma carta aberta que, mesmo após sua partida, continuava sendo lida, motivando outros a seguirem seus próprios caminhos de fé. Os mais velhos murmuravam sua história sob o céu estrelado, enquanto os jovens escutavam com os olhos brilhando, sentindo o mesmo chamado ecoar em seus corações. Enoque viveu com tamanha entrega que se tornou eterno na lembrança do povo. Um laço invisível que os conectava ao próprio Criador. Assim, sua trajetória passou a ressoar através das gerações como uma memória viva de que, ao andar com Deus, podemos tocar o que é eterno e, quem sabe, um dia nos tornarmos parte desse mistério sagrado. A vida de Enoque, mesmo tão antiga, continua presente, como um sussurro que atravessa os séculos, carregando ensinamentos profundos. O que torna sua caminhada tão extraordinária não é apenas o fato de ter sido levado por Deus sem experimentar a morte. É o modo como ele viveu, com o coração rendido e um anseio incansável de permanecer próximo ao Criador. Enoque nos mostra que caminhar com Deus não tem a ver com distância ou intangibilidade, mas com escolha e proximidade, um pacto que se renova a cada passo todos os dias. Sua vida nos ensina que a verdadeira fé é silenciosa, profunda e moldada nas pequenas decisões do cotidiano. Ele não buscou reconhecimento ou glória, viveu para Deus, e isso foi seu maior triunfo. A simplicidade com que caminhava ao lado do Criador nos lembra que, no fim, o que nos define é a qualidade da nossa comunhão com Ele, muito mais do que os feitos que realizamos ou os bens que acumulamos. Em cada geração, existem aqueles que ouvem o convite para andar com Deus de modo mais íntimo. A história de Enoque é um lembrete de que essa jornada está ao alcance de todos. Ele nos inspira a buscar essa paz, essa ligação profunda que ultrapassa o entendimento humano e nos aproxima do sagrado. Talvez, assim como Enoque, jamais compreendamos por inteiro o que existe além dessa caminhada, mas ele nos provou que, ao escolhermos andar com Deus, nos conectamos a algo muito maior do que nós mesmos, algo eterno e cheio de mistérios. Se você se emocionou com a história de Enoque e deseja continuar conhecendo outras narrativas de fé e superação, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos descobrir mais lições transformadoras da Palavra de Deus. Clique no card que aparece aí na sua tela e assista nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.